A Mercedes terminou a primeira metade da temporada incrivelmente forte, vencendo 3 das últimas 4 corridas. Mas apesar disso, olhando para trás, nunca pareceu que eles tinham realmente o carro mais rápido. Embora possa parecer o contrário, a maior lição que podemos tirar da primeira metade da temporada foi sobre como a McLaren teve um desempenho abaixo do esperado, tendo ganho apenas 2 corridas até agora. Quando uma equipe tem um desempenho abaixo do esperado, abre-se uma oportunidade para outra, e acredito que os pilotos e a experiência no campeonato fizeram a diferença lá na frente do grid. É importante lembrar também que a Mercedes no início do ano foi um desastre total. Era mais lenta que a Aston Martin em relação ao resto do grid. Seu nível de competitividade era o pior que já tinha sido desde o início desse novo regulamento. Sua grande reviravolta se deve a uma série de atualizações bem-sucedidas, como as atualizações em Miami e Imola, e depois as melhorias-chave, como uma nova asa dianteira que Russell usou pela primeira vez em Mônaco, antes de Hamilton também colocar no seu carro no Grande Prêmio do Canadá. Como em todas as equipes, a questão nunca foi simplesmente adicionar mais downforce ao carro, mas sempre se poderiam utilizar essa pressão aerodinâmica de forma eficaz, controlando o eixo do carro através de diferentes alturas de condução. O resultado final é que a Mercedes conseguiu desenvolver um carro que agora pode rodar consistentemente mais baixo em relação ao solo, e também tem uma janela de operação mais ampla. Inicialmente, eu, como muitas outras pessoas, estava cético quanto ao fato de que essa competitividade da Mercedes iria durar, porque não é a primeira vez nos últimos 2 anos e meio que fomos enganados por um renascimento da Mercedes. Mas desde o Canadá, e ao longo das últimas 5 corridas, o que são indícios bastante respeitável, a Mercedes marcou o segundo maior número de pontos, apenas 12 a menos que a McLaren desde Miami. O que, na minha opinião, é quase onde a temporada de 2024 realmente começou, com muita competitividade. De lá pra cá, 5 pilotos diferentes venceram uma corrida. Tem sido muito interessante, de corrida em corrida, tentar perceber durante todo o fim de semana quem tem o melhor carro em comparação com quem efetivamente venceu. Olhando para as 3 vitórias da Mercedes até agora, penso que mesmo que tenham havido segmentos de um fim de semana em que a Mercedes foi a mais rápida, nunca teve o carro mais rápido em qualquer momento. Na Áustria, mesmo com o Russell se colocando na melhor posição possível para aproveitar o acidente entre Max e Lando, ele estava mais de 15 segundos atrás dos dois. Em Silverstone, apesar da Mercedes ter se classificado na pole, a McLaren em condições de corrida foi de longe o carro mais rápido, colocando-se numa posição de vitória após 20 voltas. Piastri mostrou na última volta que a McLaren também era o carro mais rápido no seco. E quanto a Spa, não podemos esquecer que ambos os Red Bulls largaram atrás das Mercedes. Então é quase certo que se Max não tivesse tido sua penalização no grid, teria vencido mais uma vez. O ritmo de Piastri no final da corrida mostrou que a McLaren, com ar limpo, ainda tinha um carro mais rápido, fazendo da Mercedes o terceiro melhor carro durante o fim de semana. A McLaren ficou mais forte e mais rápida no final das corridas, o que tem sido de fato uma característica do seu carro em geral. Eles são muito bons em preservar os pneus, sabendo de que às vezes não os aquecem tão rapidamente quanto os outros, mas isso significa que no final dos stints tem um melhor nível de desempenho durante mais tempo em comparação com as outras equipes. É por isso que temos visto eles serem realmente rápidos no final das corridas, como aconteceu com Lando em Imola e na Espanha, e com Piastri em Spa. Se for pensar que a Mercedes tinha potencialmente o carro mais rápido, foi provavelmente no Canadá, mas, mesmo assim, na qualificação, as margens entre as 3 primeiras equipes eram historicamente próximas, tanto que Max e George Russell empataram no dia da classificação. Esta foi mais uma corrida que a McLaren deveria ter vencido. Lando estava a caminho da liderança, mas não conseguiu parar sob o safety car, o que no final fez com que perdesse a corrida. Para não parecer que estou tentando argumentar que os pilotos da Mercedes têm ganho com um carro inferior, como um Alpine ou algo do tipo, por exemplo, a Mercedes tem sido um verdadeiro concorrente para vitórias em corridas no Canadá, Grã-Bretanha e Spa. Mas comparados com a McLaren, realmente acho que eles superaram as expectativas com o carro que tem nessa temporada. Embora tenha sido divertido ver a McLaren de volta à frente, lutando por vitórias, também tem sido evidente que essa versão da McLaren ainda é muito jovem e inexperiente para lidar com a pressão de lutar e controlar as corridas na frente. Especialmente quando agora se espera que ganhe todos os fins de semana. Isso expõe as suas fraquezas, tanto nos boxes, que tem tido dificuldades com as estratégias, escolha de pneus e na comunicação, quanto nos pilotos, que têm tido problemas com a pressão de largada e também com a execução da corrida. Embora a Mercedes e seus pilotos não tenham sido perfeitos em 2024, quando lhes foi dada a oportunidade de vitória, seu DNA de campeões tem sido evidente, e eles têm estado muito mais compostos para aproveitar as fraquezas da McLaren.
Hamilton, em particular, tem sido um piloto fascinante de observar ao longo dessa temporada. No início do ano, quando o carro estava abaixo das expectativas, parecia haver uma certa desmotivação em parte. Penso devido ao seu interesse pela Ferrari, especialmente porque eles estavam ganhando na época. É impossível não deixar a mente vagar até 2025. Acredito que isso se deve a uma falta de motivação com um carro que estava lutando para terminar as corridas. À medida que o carro melhorou e as apostas aumentaram, Hamilton conseguiu fazer o que todos os grandes campeões fazem: elevar as suas performances para corresponder às capacidades de um carro. Embora ele ainda tenha problemas específicos na classificação, que ele admitiu que não vão desaparecer, pois são característicos ao seu estilo de condução, incompatível com o que o carro precisa em uma volta rápida. Ele mostrou as qualidades que o tornaram 7 vezes campeão do mundo, especialmente quando comparamos suas performances recentes com as de Lando. Em Silverstone, foi sua habilidade em economizar e também sua gestão de pneus no último stint, com os pneus macios que lhe deram a vitória. Na Hungria, apesar da colisão com Max, ele conseguiu fazer uma estratégia de undercut funcionar e obteve o melhor resultado possível atrás das duas McLaren. Em Spa, penso que foi quase uma ultrapassagem impecável na La Source no início da corrida, em um carro que era mais rápido, o que significa que ele teve de fazê-lo e depois controlar confortavelmente seus pneus e ritmo para não permitir que Piastri o alcançasse. As últimas corridas não deixaram dúvidas na minha mente de que mesmo que Piastri e Norris possam igualar Lewis em termos de velocidade bruta, eles ainda não estão ao seu nível quando se trata de execução de corrida. Hamilton, no passado, assim como Max recentemente, teve de lidar com a ideia de que só está ganhando porque tem o melhor carro, mas em 2024 vimos exatamente o quão bom Lewis e Max realmente são, mesmo quando não tem o melhor carro. Russell também tem sido impressionante, mas de uma forma diferente, embora muitas pessoas tenham sido muito críticas com ele depois do Grande Prêmio do Canadá, onde pareceu mais uma vez que cometeu alguns erros e podia ter ganho aquela corrida. As suas performances deram a Toto uma enorme confiança de que mesmo que ainda não esteja tão bom quanto Hamilton, especialmente nas corridas, quando Hamilton sair, Russell não terá problemas em ganhar corridas e ser o líder da equipe. Se Antonelli realmente for contratado, mesmo que suas duas melhores corridas na Áustria e em Spa tenham ocorrido sob circunstâncias estranhas, ainda acho que suas performances na qualificação foram excepcionais, e ele deve ter muito orgulho e confiança individual de ambas as performances. Já dá para classificar Hamilton e Russell como uma dupla de pilotos mais fortes do grid durante 3 anos seguidos. Desde que Russell se juntou à equipe, dada a proximidade das 4 equipes na frente do grid, é aqui que penso que os pilotos têm sido realmente capazes de fazer a diferença na sua execução de corrida e na sua capacidade de atuar sob pressão. Em termos do que isso significa para a Mercedes, fechar a diferença de 7 a 9 pontos do campeonato de construtores em relação à Ferrari não é impossível, mas também não será fácil, porque ao contrário da batalha entre a McLaren e a Red Bull na frente, a Ferrari, assim como a Mercedes, também tem 2 pilotos de alta qualidade. O tempo de Lewis na Mercedes já está terminando da melhor forma possível, com 3 grandes vitórias na sua última temporada juntos. Tal como para a Mercedes, mesmo que no papel não haja muito que possam conquistar de forma significativa em termos de construtores, para Toto há um jogo muito maior sendo jogado na sua perseguição a Max. Há uns meses atrás, quando Toto estava dando entrevistas à mídia só para chamar a atenção de Max, era ridículo considerar a hipótese de Max deixar uma equipe dominante como a Red Bull para uma Mercedes em dificuldades. Desde então, Russell e especialmente Hamilton realmente deram um passo à frente e lembraram a todos de sua qualidade, restabelecendo a Mercedes como uma força na segunda metade da temporada, e quem sabe até na luta pelo campeonato em 2025. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar demais. Forte abraço e até a próxima.